Olá, tudo bom? Fábio Bach de novo para mais um vídeo. Mais um vídeo, né? Semanalmente. Vamos ver se semanalmente vai rolar. Sentindo aos poucos, fazendo uma coisa mais simples, nada de videoaula, muito sofisticada. E vamos ver. Claro que vai ter as videoaulas futuramente, né? Igual a do Iluminado, por exemplo. Eu pretendo fazer mais. Estou preparando uma, inclusive, já. Né? Que eu não consigo me conter, eu quero falar de cinema. Ao invés de falar formalmente, eu começo a disparar, enfim. Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre animação, né? Sobre a animação, sobre a narrativa fabular, sobre a narrativa fantástica. E não tenho uma pauta específica nem nada, é mais um comentário. E eu trouxe como base o livro do Bruno Bettelheim, A Psicanálise dos Contos de Fada, né? Essa aqui é da editora Paz e Terra, né? É uma editora bem interessante, tem algumas coisas do Jung e tudo mais. E nesse livro aqui, o Bruno Bettelheim, claro, ele vai desdobrar muito melhor, vai desenvolver muito melhor o assunto, para falar sobre a importância das narrativas fantásticas na formação da criança, na formação do pré-adolescente, na formação do adolescente, e as questões sobre autoconhecimento, espelhamento, a noção de que bem e mal existem dentro da alma humana, mas é que a criança ela desassocia, então para ela existe o bem, existe o mal. Vai falar sobre a importância de narrativas onde o bem-estar do protagonista ou da protagonista ele é posto em xeque, né? Perigos de morte, perigos de perda, perigos de solidão, narrativas como, por exemplo, A Pequena Vendedora de Fósforos, ou Pequena Sereia, ou João e Maria, Branca de Neve e tal, são todas recheadas de grandes perigos de morte, inclusive algumas mortes, né? Geralmente os protagonistas ou perdem a mãe, ou perdem o pai, ou perdem ambos. E essa noção da perda, do perigo, do horror, vamos dizer assim, é importante para a formação da criança, para a formação do pré-adolescente e do adolescente, para a formação do indivíduo do modo geral, porque mesmo enquanto adultos a gente tende a se apegar, a se identificar, aquela relação de espelhamento, né, muito desenvolvida em várias teorias e pensamentos filosóficos. Essa relação nossa de identificação imediata com esses protagonistas faz com que a gente sinta os perigos deles, ainda que seja uma narrativa ficcional, né, uma ficção. Né, não confundir com o gênero ficção, que a gente costuma geralmente a falar que é a ficção científica. Ficção é qualquer coisa que não seja real. Né? Então, toda vez que eu falar ficção aqui, vai ser num sentido muito mais amplo e não só a ficção científica, como popularmente ficou sendo traduzido. No caso das ficções dos contos de fada, é muito importante salientar, e até a quesito de exemplo mesmo, o quão importante são essas narrativas mais sombrias, mais pesadas, mais complexas, e como isso marca não só a nossa infância, mas toda a nossa vida. Vide, por exemplo, a popularidade até hoje de um filme lançado há 30 anos, estamos em 2024 nesse vídeo aqui, 30 anos de O Rei Leão, por exemplo. Né? Até hoje ele povoa o imaginário. Até hoje os traumas do protagonista, do Simba, eles nos assombram. E por nos assombrar, nos marcam e nos fazem refletir sobre perda, sobre ganhos, sobre fuga, sobre covardia, sobre destino e uma série de outras questões. Né? Não estou falando que o Rei Leão é o melhor filme do universo, mas eu gosto e, enfim. Então fica a dica desse livro aqui, muito interessante, tá? Sobre alguns exemplos de animações, além das animações que não são direcionadas para crianças, como por exemplo Ghost in the Shell, como por exemplo Perfect Blue, né? O Perfect Blue é do Satoshi Kon. Filmes como Onde o Vento Sopra, uma animação inglesa sobre os horrores da guerra e da contaminação, né, da guerra e como isso destrói o ser humano por dentro. Né? Os protagonistas eles têm leucemia, uma coisa muito louca. Assim. Numa animação, a gente fica muito assustado. Né? Quando eu era criança,
isso faz muito tempo, né? Tinha uma animação na TV Cultura chamada Animais do Bosque dos Vinténs, que era uma fábula sobre esses animais que moravam nesse bosque dos vinténs. Né? Uma animação, se não me engano, ou alemã ou holandesa, eu não vou lembrar direito a origem dela, não chequei. E nessa animação você tem a raposa, você tem o fazão, você tem o texugo, você tem a topeira, a cobra, a lebre, o coelho, o rato, enfim, todos os animais desse bosque. E que esse bosque dos vinténs é destruído pela ação do homem, ação do ser humano, né, de urbanização desenfreada. Eles acabam com o lago, seca, acaba a água do local, os animais começam a ficar com muita sede, correm risco de morrer. E aí entra de novo aquilo que eu falei da identificação do perigo, da morte, né? E nesse perigo todo, eles resolvem migrar para um outro bosque, para uma reserva natural. E durante essa narrativa, durante essa jornada, além das óbvias situações de perigo e tudo mais, existem perdas no meio do caminho, existem mortes e mortes violentas. Quem quiser assistir, se não me engano, tem completo no YouTube, aqui no YouTube, mas eu não sei se está exatamente completo. Eu assisti uns trechos e vi que estava faltando um episódio ou outro, mas enfim, fica como uma curiosidade aí, né? Desse Animais do Bosque dos Vinténs. O já citado Rei Leão também é um exemplo fantástico, mas mais do que o Rei Leão, para mim a melhor animação da Disney é o Irmão Urso, a animação clássica, né? É o Irmão Urso, é o Pinóquio, é Bambi. São filmes que vão lidar com perdas sérias, né? No caso do Irmão Urso, mais ainda, porque o vilão é simplesmente o preconceito. A gente tem o Scar, que a gente adora odiar no Rei Leão, a gente tem o Jafar no Aladdin, são personagens que a gente direciona a nossa identificação de mal. Nossa identificação de bem, Mufasa, nossa identificação de mal, Scar. Então a gente aprende a odiar com facilidade. No caso do Irmão Urso, não. O Irmão Urso, o pior inimigo é o próprio irmão do protagonista, que está cego de ódio e de preconceito, e o caça, porque ele foi transformado num urso, a criatura que matou o irmão mais velho, né? Então tem toda uma complexidade ali que deixa tudo numa área mais cinzenta, muito mais forte, muito mais densa e muito mais complexa. Então vale a pena conhecer. Para fora da Disney, eu recomendaria aí o Gigante de Aço, eu recomendaria Evangelion, tem na Netflix completo, tanto a série de 26 episódios quanto o filme The End of Evangelion, que conclui a saga. É legal assistir os 26 episódios e depois o The End of Evangelion é interessante, ou Evangelion, como alguns falam, Evangelion, como alguns falam, né? Tem, deixa eu ver, Detona Ralph, que apesar de leve, fala sobre questões de abandono, sobre questões de não identificação com a própria função na vida, né? É um filme que me emociona muito, eu gosto bastante. Voltando para as animações clássicas, Gen, Pés Descalços, é um filme para adulto, tá? Gen, Pés Descalços. O Estúdio Ghibli vai ter Túmulo dos Vagalumes. O próprio Estúdio Ghibli, o Hayao Miyazaki, que eu vou falar hoje, ele vai ter Meu Amigo Totoro, o serviço de entregas da Kiki, que vão lidar com pensamentos sobre crescer, sobre lidar com situações da vida de maneira lúdica, né? Aliás, a filmografia toda do Miyazaki, né, tá na Netflix, e recentemente oscarizado aí com Menina e a Garça, que vai sair também pela Netflix, né, que a Netflix está exibindo tudo do Estúdio Ghibli. Tudo não, mas quase tudo, né? Enfim, uma série de animações que tem pesos e características, fora as experimentais, né? Planeta Fantástico, Viagem de Alice, Alice no País das Maravilhas, o clássico da Disney, da animação, não o filme do Tim Burton. O filme do Tim Burton, ele pasteuriza um pouco essas questões todas. Mas a animação clássica da Disney é bem interessante, né? Robin Hood, que também é uma fábula da Disney. Bernardo e Bianca, que tem momentos bem sombrios, né? Bem pesados com relação a trabalho infantil. Todos os Cães Merecem o Céu, da DreamWorks, se não me engano, que vai falar sobre morte, sobre perda, sobre o além. De certo modo, uma obra espírita, mas bem feita, né? Em Busca do Vale Encantado,
Dummy o Vagabundo, enfim, uma série de animações que vão falar o que eu tô desdobrando aqui e tô enrolando pra caramba pra falar do tema principal. Qual que é o tema principal? O tema principal é relacionado ao Estúdio Ghibli. São 3 filmes do Hayao Miyazaki que algumas pessoas consideram como sendo uma espécie de trilogia. Não saberia dizer o nome dessa trilogia, porque, enfim, não é um termo oficial, mas é um termo que acho que vale a pena trazer para si, porque são 3 filmes que lidam com questões muito fortes, como a guerra, né, os conflitos de guerra, a guerra, as consequências violentas da guerra na vida de crianças e pré-adolescentes. O primeiro filme é Náusea do Vale do Vento, o segundo filme é O Castelo no Céu, e o terceiro é, o mais forte deles, Princesa Mononoke. Esses 3 filmes, eles são muito interessantes, eles são muito bonitos, muito fortes, porque trazem, como eu já disse, a criança e o adolescente, a criança e o adolescente, o pré-adolescente, no contexto da guerra e como isso afeta a vida deles, como isso afeta o desenvolvimento deles, como isso os traz para uma série de questionamentos muito fortes. Toda a animação do Miyazaki, mesmo as mais infantis, como Totoro, por exemplo, trazem questionamentos muito fortes sobre situações da vida. E esse é o poder da fábula que o Bruno Bettelheimer vai falar no livro. O Náusica conta a história da princesa Náusica, que vive no reino do Vale do Vento, né? Esse nome bem fantástico, né? Náusica do Vale do Vento, é baseado no mangá, né? Do próprio Miyazaki. O mangá ele tem a história mais completa. Alguns desses filmes parecem o piloto de uma série. A gente vê essa estrutura, um detalhezinho interessante assim. Mas o Náusica, ele, apesar de ter essa pitada de piloto de uma possível série, ele se encerra em si mesmo, igual o Kiki, ele se encerra em si mesmo. E é uma obra muito coesa, muito forte, muito densa, que vai falar sobre proteção ambiental, vai falar sobre o avanço desenfreado do ser humano em transformar tudo em uma máquina de guerra. Né? Tem um grupo aqui nesse filme que eles ressuscitam uma criatura anciã e utiliza como uma máquina de guerra contra o mar podre, que eles chamam, né? Que é um mar todo poluído por um passado de avanço desenfreado do ser humano que poluiu toda a natureza, e esse mar podre é tóxico e a natureza se reestruturou dentro desse chamado mar podre, e ali você tem criaturas que respiram aqueles gases venenosos, você tem criaturas gigantescas, você tem o Homo, né, a principal criatura temática do Náusica é sobre isso. É um filme bem na linha messiânica, né, da ideia de uma pessoa, de uma jovem escolhida para salvar a humanidade, para equilibrar. Então tem bem essa ideia messiânica que é milenar, né, não é exclusividade do cristianismo. Todas as grandes religiões, elas têm as religiões mais ocidentais têm essa coisa do messiânico, né, algumas orientais também. Enfim, divago. E essa figura messiânica da Náusica, ela vai ser o estopim de equilíbrio entre a tecnologia humana e a ancestralidade da natureza. Como essas duas forças antagônicas que se digladiam, elas vão se harmonizar com isso. E a Náusica vai ser o estopim, vai ser a grande ferramenta desse destino incerto da humanidade. E a guerra é a invasão desse exército que chega no Vale do Vento e coloniza violentamente o Vale do Vento com discursos de liberdade. Curioso, né? Bem atual, inclusive. E todo esse contexto da guerra vai mostrar o peso das consequências. Existem perdas, existem mortes, existem violências, existem fracassos e estratégias frustradas. Então o conceito de guerra vai ser muito bem desenvolvido. O segundo filme, O Castelo no Céu, sobre um casal de crianças também que se encontram por acaso em contexto de guerra. Esse aqui é o mais, vamos dizer, a aventura dos 3, né? Onde
os protagonistas, o rapaz e a menina, eles vão em busca deste castelo no céu, Laputa, o castelo no céu, que é o objeto de desejo de um exército violento, fascista, né? E um possível desejo desse exército de transformar esse castelo no céu em uma arma de dominação, né? Então há todo um contexto de perda, existem mortes muito violentas, existem momentos extremamente violentos e tristes, né? Nesse desenho, a chegada em Laputa, por exemplo, é lindo e melancólico ao mesmo tempo. E existe uma cena também já em Laputa onde há uma armadilha feita para uma tropa e aí o chão se abre e eles caem de lá de cima e todos eles morrem, né? Então, como as crianças e os adolescentes vão ver esse peso da morte, do perigo e do horror da guerra de frente para eles. Tem uma arma apontada no rosto de uma criança e é disparada, que pega de raspão o tiro, né? Então é um contexto que não se tinha muito em animações mais famosas, ou animes mais famosos, por exemplo. Né? Uma arma apontada no rosto de uma criança e disparada e o tiro pega de raspão, por pouco não mata ela. Né? E o terceiro, que é o melhor de todos, que é o mais mitológico também, vai falar sobre guerras mitológicas, ser humano contra a natureza, que é essa obra-prima aqui, Princesa Mononoke, talvez o melhor filme do Miyazaki. Eu fico entre ele e A Viagem de Chihiro, mas eu tendo a ir pro Princesa Mononoke pelo peso, pela complexidade, né? Dessa Princesa Mononoke. Ela não é a protagonista do filme, detalhe, o protagonista é um rapaz que vem de uma aldeia que foi atacada por um espírito da floresta, dominado por um mal, uma doença que acomete o braço dele e ele vai sendo consumido por essa doença, uma doença que transmite muito ódio, muita raiva, muito ressentimento, muita sede de sangue, de destruição, né? E como essa doença vai consumindo ele, alguém que respeita a natureza, e como esse braço vai se tornando violento, esse braço vai se tornando uma arma de morte. Ao invés de simplesmente ele atira uma flecha com esse braço, ao invés da flecha simplesmente acertar o inimigo, ela arranca a cabeça dele. E é frontalmente mostrado isso no filme. E aí ele encontra a princesa Mononoke, uma menina que vive com a deusa loba, né, da floresta. A loba, seus 2 filhos e eles se isolaram da sociedade, ela renega sua natureza humana e eles vão proteger o espírito da floresta da ação de uma outra vila que cadê? Esqueci o nome da mulher lá. Enfim, o protagonista e a princesa Mononoke precisam proteger o espírito da floresta, o espírito central da floresta, da ação dessa rainha, dessa líder dessa vila que industrializa as potências da natureza para poder se manterem vivos. Mas eles também são vítimas porque eles são bestializados, são estigmatizados, são pessoas com lepra, ex-prostitutas, ex-ladrões, pessoas que foram condenadas à morte e escaparam, pessoas que não tinham um lar, crianças abandonadas. Todos eles se juntaram nessa vila e formaram essa comunidade que industrializa e sobrevive às próprias custas, sem a ajuda da natureza, sem a ajuda de outra sociedade, sem a ajuda de nada. E eles tendem a serem destrutivos porque o mundo foi destrutivo com eles. Então você tem uma natureza que é destrutiva e uma vila que é destrutiva, uma sendo destruidora da outra, e como elas se desgladiam, e no meio disso o príncipe Ashtaka, junto com a princesa Mononoke, eles tendem a tentar equilibrar essa equação. A princesa Mononoke, no caso, ainda é mais resistente, mas o Ashtaka ele tende a ser essa figura de razão frente à figura da emoção, que é a princesa Mononoke. Então fica a dica desses 3 filmes, dessa trilogia da guerra do Hayao Miyazaki, tá? Os 3 disponíveis na Netflix, Princesa Mononoke, Castelo no Céu e Náusea do Vale do Vento. Vale muito a pena assistir, não só esses 3, mas toda a obra do Miyazaki, mas eu recomendaria assistir na ordem, né, que é na ordem de lançamento dos 3, primeiro Princesa Mononoke, segundo o Castelo no Céu e terceiro,
Primeiro, o Náusea do Vale do Vento. Segundo, o Castelo no Céu. E em terceiro, o Princesa Mononoke. Tá bom? Fica a dica dessa grandíssima história fantástica, essa grandíssima construção complexa, que faz pensar, que faz refletir, que faz se emocionar, né? Do Hayao Miyazaki. E como toda obra de animação que vale a pena conhecer, tá bom? É isso. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Curte, compartilha, comenta, compartilha no Facebook, compartilha no Instagram, compartilha onde quiser. Orkut. Vai vendo onde eu sou, né? Da minha idade. E, enfim, comenta, ajuda, né? Engaja o canal, comentar, engaja o canal, curtir, engaja o canal, se inscrever engaja o canal, se inscrever no canal. Enfim, fica a critério de vocês aí, tá bom? Tchau, tchau. Muito obrigado, viu?